Olá, pessoal, tudo bem? No Conversa Boa de hoje, o convidado especial é o Dr. Alberto Souza. Ele é médico pediatra e vai falar um pouco sobre o crescimento e o desenvolvimento da criança. Vamos lá? Obrigada, Alberto, pela sua participação aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse um pouco. O Dr. Alberto, ele é pediatra e hoje ele vai falar um pouco, um tema interessante sobre o desenvolvimento da criança e alguns outros aspectos relacionados a esse período da criança. Fala um pouco sobre você. Quem é o Dr. Alberto? Casado, solteiro? Aonde você atende? Onde você trabalha? Tá bom. Eu que agradeço pelo convite. Meu nome é Alberto, eu sou pediatra, eu sou casado, já tenho uns bons anos. Casei durante a fase da adolescência, mas tudo bem, casei com quase 19 anos. Não me arrependo, faria tudo de novo. Sou desbravador desde os 10 anos de idade e desde os 16 atuo na liderança. E talvez esse foi um dos motivos que me ajudou a estar na especialidade que eu estou. Eu atendo hoje no Hospital Regional de Sobradinho, que é um hospital público aqui em Brasília, e atendo também num consultório que fica na Asa Sul, também aqui em Brasília. Que bom. Me fala um pouquinho, então, sobre esse período de crescimento e desenvolvimento da criança. E tem uma história também aí dos 1000 dias, né? Explica um pouquinho para nós o que são esses 1000 dias. Então, a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento. Então, eles estão em crescimento, em mudanças físicas, mentais, comportamentais, etc. E esse período dos 1000 dias é muito interessante. Ele conta desde antes de nascer, desde a concepção, até completar 2 anos de vida. Mas por que esse período, esse número, esse período, por que ele é tão relevante? Porque nesse período, ele é muito crítico para a saúde dessa criança quando ela for adulta. Esses estudos são bem recentes, a cada dia mais você vai descobrindo novas coisas, mas se sabe que influências ocorridas nesse período, sejam emocionais, sejam de alimentação, de deficiência de nutrientes, infecções, alimentação da gestante, as condições da gestante, etc. E toda a questão do cuidado com esse bebê quando ele nasce até completar 2 anos, esses fatores podem influenciar e alterar o DNA dessa criança. E com isso, predispor ela a ter obesidade, diabetes e vários outros problemas, hipertensão, problemas de dislipidemia, né, que é colesterol alto. Então, o que acontece nesse período pode marcar, o nome é programação metabólica, pode programar essa criança para que quando ela for um adulto ela vai ter problemas. E o inverso também é verdadeiro. Então, se nesse período existe todo um cuidado da gestante em relação à alimentação, suplementação correta, evitar problemas infecciosos durante a gestação, quando tiver tratá-los corretamente, o nascimento da criança com um adequado assistência do pediatra na sala de parto, o aleitamento materno até os 6 meses, a suplementação vitamínica desse bebê, uma boa alimentação e carinho, afeto e um ambiente familiar adequado, prática de exercícios e atividades, isso vai fazer com que essa criança se torne um adulto saudável, com muito menos chances de ter problemas de saúde, de ter essas doenças crônicas, com um sistema imunológico melhor. Então, assim, é muito interessante quando a gente pensa isso. Interessante quando você fala desse movimento dessa mãe, né? Atividade física é importante, porque a gravidez, a gestação não é uma doença, não é isso? Não, não é uma doença. Porque tem algumas pessoas que ficam, algumas mulheres que ficam ali, claro, que existem algumas gravidezes que são muito mais complexas, são complicadas, né? Isso que se fala, complicadas, e algumas têm que ficar mais tranquilinhas, sem fazer algum esforço, mas dentro de um padrão normal ali, onde tudo está tranquilo, é importante que a questão da atividade, né? Dessa atividade, a atividade física, no caso, já vai também contribuir para um bom desenvolvimento da criança. É isso que você está falando?
Sim, E a mãe come, é, a mãe vai comer os alimentos em si também. sim, e é interessante que essa gestante, mesmo aquela gestante de baixo risco, aquela saudável, que não tem nenhuma doença prévia, que ela tem que fazer o acompanhamento pré-natal adequado, até para o médico obstetra acompanhar, orientar exames, ver se não está faltando ferro, etc. E tem um detalhe muito interessante, que a primeira consulta pediátrica, ela ocorre no último trimestre da gestação. Então, antes do bebê nascer, essa mãe tem que passar com a consulta com o pediatra para receber orientações, por exemplo, sobre amamentação, sobre segurança, sobre analisar a estrutura familiar, ver se esses pais como eles estão em relação à expectativa desse bebê. Orientar sobre as principais dúvidas que costumam surgir nesse período, analisar a questão das infecções da mãe, se os exames que ela fez se estão adequados, se a suplementação está adequada. Então, o pediatra já vai fazer uma análise inicial, assim, até para ver questões de risco para esse bebê, questões que podem complicar no nascimento ou no acompanhamento. Então, essa consulta ela não é muito conhecida, mas ela é importantíssima para a saúde do bebê. Doutor Alberto, aqui no Brasil nós temos esse acompanhamento mensal. O pré-natal é mensal, não é isso? Isso, ele é mensal até não lembro exatamente a semana, se não me engano, a 32ª, aí depois ele fica quinzenal e a partir da 36ª semana ele é semanal. O protocolo do Ministério da Saúde, o que é seguido nas unidades básicas de saúde, ele faz uma alternância entre o enfermeiro e o médico. E aí, a partir dessas últimas, é apenas com o médico. Mas se você faz acompanhamento no serviço privado, o obstetra vai fazer todo o acompanhamento dela nesses períodos. É claro que situações de risco, de gravidade, vão mudar esse cronograma. Esse é o cronograma de segmento para uma gestante saudável, sem fatores de risco. É interessante você falando isso. Eu tenho contato com pessoas de outros países, no caso foi da Europa, e eu estou acompanhando uma pessoa que está gestante e ela disse que lá o acompanhamento é a cada 2 meses. 2 a 3 meses que eles atendem a mãe. E eu fiquei assustada, né? Como assim? Para nós é estranho. E ela disse, gente, é primeiro mundo. E ela também é da área de saúde, ela ficou muito assim, angustiada quando ela estando agora, tendo que fazer só a cada 2 meses o acompanhamento. Não são 3 meses, não, são 2 meses mesmo. E nós, nesse sentido, estamos bem assim à frente, né? Se for entender a importância que nós sabemos de ter esse acompanhamento. É interessante que essas medidas de saúde, esses protocolos, eles são elaborados considerando muito a regionalização. Então, no Brasil, esse é o protocolo adotado depois de muito estudo, muita discussão sobre quais são os benefícios ou os riscos de não se fazer. E aqui, por enquanto, esse é o modelo que foi fechado, considerado o melhor para a mulher brasileira. Interessante você falar isso, porque lá tem outras realidades, né? Inclusive com relação ao atendimento médico, já é outra história, já são outras questões e outro protocolo. Então faz todo sentido quando fala assim, adaptado, estudado para a nossa realidade, para a mulher brasileira. Isso. Ok, me fala um pouco também sobre a questão da alimentação, quando introduzir tal alimento, enfim. Isso é uma questão que às vezes as mães ficam um pouco inseguras, né? Se não tem uma boa orientação. Me fala um pouco sobre essa questão, porque assim, o pessoal de casa aí, as mamães, os papais que estão ouvindo, conhecimento, né? Nunca é demais. Então, às vezes, você já até passou por esse período, mas tem sempre alguém, às vezes é um filho, né? Uma neta que você vai ter que orientar, ou dar alguma dica, ou pedir para estudar, ou não nem estudar, mas ir atrás do profissional que possa te ajudar. A gente sempre pode ajudar de alguma forma quando tem o conhecimento. Então, você que está em casa, nos ouvindo, esteja atento, de repente, vamos lá compartilhar esse material, esse vídeo, para que as pessoas possam ter mais informação. Como eu disse, informação nunca é demais. Então, fala para a gente um pouco sobre essa questão da introdução, de como introduzir alguns alimentos, desde já lá
É a partir do sexto mês? Como é que é isso? Tá. Então, dentro desse período dos 1000 dias é onde ocorre a introdução alimentar e também é uma fase muito delicada e muito importante para o crescimento e desenvolvimento dessa criança, pensando na vida adulta também. O aleitamento materno, ele é recomendado ser exclusivo até os 6 meses, e exclusivo mesmo, não precisa de aguinha, de chazinho, nada. O leite é completo, isso é impressionante. Um alimento produzido no corpo da mãe, capaz de suprir todas as necessidades desse bebê. Então, até o 6º mês, essa criança deve receber apenas o leite materno. É interessante ressaltar que esse 6º mês é considerando uma criança nascida a termo, ou seja, não é a criança prematura. A criança prematura, ela vai ter que corrigir a idade para fazer esse ajuste dos 6 meses. Então, cronologicamente, o prematuro pode ser que ele vai iniciar a alimentação complementar depois dos 6 meses. Mas para a criança que nasceu a termo, a alimentação complementar começa aos 6 meses, desde que tenha os sinais de prontidão que estão detalhados, por exemplo, na caderneta da criança e que o médico pediatra vai orientar. Mas é a partir dos 6 meses que é esperado que ela tenha esses sinais de prontidão, por isso inicia a alimentação complementar. É importante a gente destacar que o aleitamento materno o leite materno é o principal alimento do bebê até ele ter 1 ano de idade. Então, a alimentação complementar nessa fase, os alimentos que a gente vai dar para a criança, eles são para que a criança vá se acostumando com as texturas, com os sabores, com a forma, e depois de 1 ano ela já conseguir aceitar mais. Então, o que vai fazer a criança, por exemplo, quando ela fala assim, não está ganhando peso, vou dar mais comida. Então, talvez se ela não está ganhando peso depois de 6 meses, o que tem que rever é o leite materno, a amamentação como está. A alimentação complementar nessa fase ela é mais experimental. E aí alguns detalhes que eu acho muito interessantes. O bebê ele é exposto aos sabores dos alimentos quando ele está no útero da mãe. Então, pelo líquido amniótico, ele vai se acostumando com os sabores da comida que a mãe come. Então, se a mãe já come uma variedade de verduras, de legumes e uma alimentação saudável, esse bebê vai aceitar muito mais facilmente esses alimentos. Agora, se a mãe come só alimentos processados, cheio de açúcar, gordura, fritura, não come nada de verdura, depois ela vai querer que o bebê coma, ele vai ter mais dificuldade. Uma coisa que a gente tem que lembrar, a criança ela não conhece sabor, assim, né? Ela sabe por esse conhecimento que ela teve do líquido amniótico durante a gestação, mas é uma experiência indireta. De forma direta, ela não conhece o sabor de nenhum alimento. Então, se a criança, ao receber um alimento, ela fizer cara feia, rejeitar, isso não quer dizer, ela não gostou, não vou dar mais. A recomendação é que se oferte em torno de 10 vezes esse alimento até que ela aceite este sabor. Às vezes ela não vai aceitar, mas são poucos os que ela não vai aceitar. Depois de oferecer, e não só oferecer 10 vezes da mesma forma, mas oferecer de formas diferentes para ela gostar, ela apreciar esse alimento, a sua textura, o seu sabor, e depois, quando ela ficar maior, ela não ter problemas em relação à alimentação. Outras questões muito importantes é sobre os temperos que são usados, isso também gera muita dúvida. Então, podem ser usados todos os temperos naturais para temperar a comida, também nesse sentido de acostumar a criança aos sabores. Então, não que seja necessário, a criança não precisa do tempero. E quando eu digo, é bom a gente até destacar o que são esses temperos naturais para evitar, né, confusão. Alho, cebola, coentro, salsa, cebolinha, salsa, já falei, alecrim. Então, esses são alimentos que podem ser usados livremente. A gente não recomenda muito o uso de pimentas, porque elas agridem a mucosa do estômago e intestino, assim como a nossa também. De maneira nenhuma, nenhum tipo de tempero pronto, de nenhuma hipótese, mesmo que esteja escrito alho e sal, ele é um produto industrializado, ele não deve ser usado. Aginomoto
caldos, esses aí jamais. Inclusive sal, o que é muito interessante. Crianças até 1 ano de idade não devem comer sal, nada de sal. Então, os alimentos, é só esses outros temperos, sem o sal e a pimenta, que ela você pode fazer junto com a comida, com um dos alimentos, para ela ir se acostumando. Aí, a partir de 1 ano, ela já pode comer sal, mas tem que ser uma quantidade razoável. Na verdade, a ênfase é porque nossa alimentação como adulto, ela tem excesso de sal. Porque se ela fosse adequada, a criança poderia comer a mesma comida, né, com a quantidade de sal que a gente usaria. O problema é que a gente acaba pesando no sal, e aí esse é um momento de ajuste. A gente fala que a alimentação complementar da criança é uma oportunidade da família se ajustar para ter uma alimentação mais saudável e melhorar os seus próprios hábitos de vida, porque senão ela não tem como querer que a criança faça da forma correta se eles fazem da forma errada. É muito ruim pensar que existem famílias que não têm a menor preocupação com esse tema. Gente, é tão importante, né? Você vê muitas vezes a família não mudar, além de ter péssimos hábitos alimentares, as crianças vêm e os pais continuam no mesmo, né, no mesmo processo, na mesma forma de se alimentar, desconsiderando totalmente. Então, gente, eu acho um crime, de fato, é criminoso, porque a criança ela não pode escolher, ela não tem essa capacidade de escolher, né? Ela vai receber e vai ingerir aquilo que os pais oferecerem. Então, crianças só comendo comidas assim, sem a menor restrição, o menor cuidado. E a gente sabe que os embutidos, né, salsichas, salames, essas comidas todas, com todos esses condimentos que você falou, aumenta, acho que é uma média de 17% a possibilidade de, na vida adulta, essa pessoa desenvolver um câncer, uma das doenças, né? Porque são várias doenças. Isso é muito sério, sabe? Eu acho triste pensar que existem famílias que vivem, graças a Deus, muitas se preocupam, óbvio que se preocupam, tal, tem esse cuidado, que é o mínimo, né? Mas outras não estão nem aí, gente. Então é importante essa informação, né? Que desse cuidado, mudança mesmo, né? É aquela história que quem ama, cuida. Então, você tem um filho, minimamente você tem que estar atento à importância da alimentação, ter uma alimentação saudável. E quando a gente fala em alimentação saudável, doutor Alberto, eu queria que você falasse um pouco, é possível ter uma criança com um hábito alimentar vegetariano, ou seja, que não coma carne e seja saudável? Que há uma discussão aí sobre isso, não tem que se alimentar com carne, porque aí você vai ter todas as proteínas e tudo mais necessárias. E fala um pouco sobre essa questão para o pessoal de casa entender se é possível ou não, se é indicado ou não. Uma coisa importante é que nenhum humano precisa se alimentar de carne, seja criança, adolescente ou adulto. A carne não é um alimento necessário na nossa alimentação. Então, é interessante o quanto isso é cultural. Existe um material do Ministério da Saúde, chama Guia Alimentar da População Brasileira, eu não lembro exatamente o título, algo nesse sentido, que ele traz uma tabela de alimentos e porções e calorias que seria o recomendado adequado para uma nutrição completa. Neste planejamento que é proposto, né, para a população, tem uma porção de carne por dia, uma porção de 190 calorias, que se você simplesmente removê-la, mantendo todos os outros grupos alimentares, você já não tem déficit de absolutamente nada, nem de proteínas, nem de aminoácidos e nem de um outro mineral que você precisa. Então, se você simplesmente remover dentro desse cronograma proposto a carne, mantendo o restante, você já tem uma alimentação adequada e correta. Se você substitui, então, por uma porção de leguminosas, por exemplo, na mesma quantidade calórica, você mantém os mesmos níveis energéticos, proteicos, aminoácidos e micronutrientes que essa carne ofereceria. Dependendo de alguns, você vai ter até um fornecimento maior do que a própria carne teria. Por exemplo, o ferro. Apesar do ferro das leguminosas ter uma absorção menor do que o ferro da carne, como em 190 calorias de
leguminosa tem muito mais ferro do que em 190 calorias de carne, a absorção final da leguminosa é maior do que da carne. Isso a gente está falando da tabela alimentar para adultos, mas para crianças também elas não precisam de nenhum tipo de alimento cárneo ou de alimentos de produtos de alimentos de origem animal na sua alimentação. Aí surge sempre a dúvida da suplementação vitamínica, de nutrientes, etc. E aqui é importante a gente fazer alguns destaques. As pessoas ficam muito, porque se ele for vegetariano, ele vai ter que tomar vitamina B12 o resto da vida. Mas a maioria da população brasileira toma remédio para pressão alta e diabetes o resto da vida. E uma criança vegetariana tem as chances muito menores de ter essas doenças do que as crianças que não, as onívoras, né, que comem carne. Outra coisa interessante é que nós já temos o hábito, um protocolo de suplementação de outros tipos de nutrientes que as pessoas não ficam criticando, que é para todo mundo. Então, por exemplo, os farináceos são enriquecidos com ferro e ácido fólico, nós temos o iodo no sal. Então, já existem outros programas, protocolos que fazem esse tipo de suplementação para toda a população. E as pessoas não estão achando que isso é ruim quando fala, por exemplo, que vai ter que tomar um suplemento. E essa avaliação da suplementação ela tem que ser feita individualizada pelo pediatra ou por um nutricionista, até para analisar os outros componentes alimentares. Se essa criança ela não ingere nenhum alimento de origem animal, ela provavelmente vai precisar suplementar a vitamina B12, e aí as doses e o acompanhamento tem que ser feito com um profissional, mas se ela ingere outros alimentos de origem animal, como leite, ovos, talvez ela não tenha necessidade de fazer essa suplementação. E as outras suplementações, elas são como de todas as outras crianças. Então, ela vai ter que suplementar ferro, vitamina A, vitamina D, isso independente dela ser ou não vegetariana. Interessante. Me fala um pouquinho, nós estamos vivendo um momento bem complexo, né, com relação à Covid-19. Me fala um pouco, esse público que você atende, que são as crianças. Como é que está essa questão da Covid? Tem casos que você tem pego? Porque tem sempre aquela história, não, gente, é só adulto, criança muito pouco, é fato isso? Me fala um pouco também essa questão, justamente da questão de alguma doença respiratória. Como é que você está vendo? Você tem alguma informação para nos dar com relação a essa questão? Então, essa área da Covid é muito nova, obviamente os estudos ainda estão em elaboração, muitas coisas a gente ainda não consegue afirmar, mas o que já se tem hoje de construído, de consolidado? As crianças, de uma forma geral, elas foram poupadas da gravidade da doença. Então, a maioria das crianças, elas não vão apresentar nenhum sintoma, e as que vão apresentar sintoma vão ser sintomas leves. Existem os casos de gravidade? Existem, mas eles são raros, e eles são mais comuns em crianças que têm algum outro problema de saúde associado. É interessante, por exemplo, que aqui no hospital onde eu trabalho, que é um hospital público, então tem uma grande demanda de atendimento, as crianças que nós atendemos, que pelo menos eu atendi, ou que eu fiquei sabendo, né, pelo grupo do hospital, que tiveram um quadro grave de Covid, não foi por problemas respiratórios, e foi pelaquela síndrome inflamatória multissistêmica. Então, os quadros mais graves foram decorrentes desta síndrome, e não necessariamente um quadro respiratório. Agora, esse contexto respiratório é muito interessante, porque nessa época do ano, aqui em Brasília, quase todo o Brasil tem uma variaçãozinha de meses, mas aqui em Brasília é março, abril, um pouquinho de maio, é uma época de sazonalidade para doenças respiratórias. Então, nessa época, a gente tem muitos casos de bronquiolite e muitos casos de crise de asma, de gripe, então são doenças que são muito comuns nessa época. A bronquiolite é uma doença que nos preocupa muito mais em pediatria do que a própria Covid, porque a bronquiolite é uma doença muito comum em bebês, principalmente. Ela costuma acontecer até os 2 anos de idade, mas a maioria dos casos até 1 ano de idade. E quanto mais precoce ela acontecer, maior o risco de gravidade, principalmente em crianças que são prematuras. Inclusive, existe, para crianças prematuras, a indicação de fazer uma medicação que chama palivizumab.
exatamente para evitar as formas graves da bronquiolite. A bronquiolite é uma doença viral, causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório, e ela é uma doença que nos preocupa bastante nessa época do ano, porque as crianças evoluem por desconforto respiratório, muitas vezes vão precisar de intubação, mas, graças a Deus, a maioria de todas as crianças se recupera bem e tem resolução do quadro. Mesmo a criança que é entubada, você me disse que ela tem uma boa recuperação. Sim, na pediatria, a intubação não significa que aquela criança vai ficar daquele jeito para sempre. O adulto, quando é intubado, ele já está num risco muito maior e ele responde menos. A criança, ela responde muito bem aos tratamentos. Então, mesmo a criança que é intubada, e é o que a gente sempre explica para a família, a gente, olha, eu sei que assusta fazer essa intubação, a criança fica sedada, coloca esse tubo, fica lá no ventilador, mas isso traz um alívio para a criança que estava em desconforto respiratório, e aí o organismo dela agora consegue recuperar-se, né, de forma mais fácil. Ok. E você falou com relação a... Nós começamos falando, né, o desenvolvimento da criança, a questão da alimentação, a importância dos 1000 dias, né, onde a mãe vai ser praticamente determinante, né, a alimentação, todo esse processo que você falou, para que a criança se desenvolva e seja um adulto saudável. Eu só queria deixar aqui uma questão que eu considero extremamente importante, né? A minha área já é a psicologia. E eu queria deixar um recado aqui para os pais que estão nos ouvindo agora, que tudo isso é importante, importantíssimo, mas também tem um outro aspecto que é muito importante, ainda na gestação da criança, que é o que a mãe alimenta através de seus pensamentos. Gente, isso é muito importante também. Então, as mães que estão gestando o bebê, ela tem que estar muito atenta ao que ela está vivendo, as questões emocionais, psicológicas, porque isso afeta totalmente a vida, inclusive para desenvolver algumas questões como a depressão, ansiedade, sentimento de abandono, enfim. A psicologia já tem estudos falando sobre isso nesse período da gestação. E porque nós, né, somos um todo, né? O ser humano é holístico, então o que eu como, o que eu penso, tudo isso vai influenciar na minha vida futura, na minha saúde mental, física, emocional e espiritual também. Doutor Alberto Souza, muito obrigada mesmo. Alberto é um grande amigo nosso e eu agradeço muito a sua participação. Eu espero que vocês que estão nos ouvindo agora possam ter também se beneficiado e que você possa compartilhar, né, Alberto, esse vídeo com as pessoas que você tem amizade, nas suas redes sociais, familiares também. Ah, eu vou enviar para fulano, vai ajudar, tal. E eu agradeço imensamente a tua disposição de vir aqui trazer um pouco do seu conhecimento para as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada mesmo, Alberto. Eu que agradeço, Tânia, pelo convite e se tiverem dúvidas, mandem nas redes sociais, a gente tenta responder. Qual é o seu Instagram? Alberto_Souza JR. Ok, então é um lugar que as pessoas podem também te encontrar e mandar, ter alguma dúvida. E eu espero que você possa voltar outras vezes aqui também, com temas variados, que você possa também ajudar outras pessoas que precisam, né, de orientação. E muito obrigada mais uma vez. E a gente se encontra, viu? Aqui ainda no Conversa Boa. Um abraço. Um abraço. No início, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em um posto de saúde. Eu acho que essa é uma via muito comum a muitos médicos recém-formados, né? É recém-formado e começa a trabalhar num posto. Eu atendi uma senhora que ela tinha sido mordida por um cachorro na perna. E era um cachorro da família, assim, não era um cachorro desconhecido. Ela foi lá no posto, eu fiz o atendimento, fiz essas perguntas que são importantes. O cachorro é conhecido, vocês têm contato com ele, ele está ali, vocês estão vendo ele. Sim, sim, não, ele mora lá com a gente, está sempre. Aí eu fiz toda a orientação em relação à observação do cachorro pelo período de 10 dias e falei, olha, como o cachorro tem uma boca muito contaminada, a gente tem que passar um antibiótico para a gente evitar que tenha uma infecção onde foi a mordida. E aí fiz a receita, entreguei para ela e falei, você toma assim, e entreguei ela. Tá bom, doutor, pode tomar com a pinga? Aí eu olhei assim, né? Eu, não, senhora, não pode tomar com a pinga. Ah, então tá Pinga? bom, doutor. Pinga, isso.
Aí ela, ok, isso foi. Aí no dia seguinte, ela voltou. Ah, doutor, é que eu tô com dúvida aqui no tratamento do remédio. É esse remédio? Aí ela fez uma pergunta sobre de quanto em quanto tempo. Aí eu expliquei novamente. Ela, tá bom, doutor, mas só uma dúvida. Pode tomar com a pinga? Aí eu falei, senhora, não pode tomar com a pinga. Eu já tinha explicado para a senhora. Ah, tá bom, doutor. No dia seguinte, ela voltou no posto para dizer que ela ainda não tinha conseguido iniciar o tratamento. E aí eu expliquei para ela, mas senhora, aqui no posto a gente distribui esse medicamento. Você conversa ali com a enfermeira, ela vai fazer a entrega da medicação para a senhora tomar. Tá bom, doutor. E a pinga? Eu falei, senhora, pinga não. Pinga a senhora não vai tomar, tá bom? A senhora vai usar só o remédio, do jeito que eu expliquei. Espera os dias e depois, se a senhora quiser, a senhora volta a tomar a sua pinga, apesar de eu não recomendar. E aí ela fez o tratamento certinho. Peraí, ela queria tomar com a pinga, pinga mesmo, que eu tô entendendo, é bebida alcoólica? Isso, pinga. Eu acho que ela toma pinga o tempo todo, não era só com a medicação, não. Tadinha, Alberto. Ok.